A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar em Provérbios capítulo 23. Eu espero que você esteja bem nesse dia e se você não estiver, que você fique em nome de Jesus. Que depois de nós estudarmos esse capítulo juntos, você se sinta aí fortalecido pelo Senhor e pronto para fazer tudo o que precisa ser feito. Vamos começar? Primeiramente, quero meditar nos 3 primeiros versículos deste capítulo, que são muito, muito interessantes. Olha o que está escrito. Quando você se sentar por uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Vamos olhar para cada versículo com calma. Primeiro, se estamos diante de uma autoridade, qualquer que seja, alguém que é investido de uma certa importância, né, revestido de uma certa importância, seja no nosso trabalho, seja numa realidade de igreja, onde quer que seja, né? Que tenhamos a compostura que é devida, né? Quando sentamos para ter uma refeição, já emendando com o verso 2, não devemos agir como glutões, não devemos comer desesperadamente, né? Coloquemos uma faca ao nosso próprio pescoço, como diz o provérbio na versão da NVI, mas saibamos nos comportar diante dessa autoridade, né? Geralmente, reuniões assim, geralmente almoços dessa maneira, nunca são sem uma intenção, né? Se nós sentamos diante de uma autoridade, ou é porque esta pessoa deseja nos observar o comportamento, ou saber do nosso trabalho, ou falar a respeito de algum assunto que essa pessoa já tem planejado em mente. E aí vem a ideia do terceiro versículo, né? Não deseje as iguarias que lhe oferece, significa não se apegue àquilo que está diante dos teus olhos, né? No sentido de não se encha de importância ou não se sinta tão honrado, não se apegue tanto àquilo que está diante de você, porque pode ser que aquilo seja um engano, seja somente uma aparência. Então, deveríamos vir a nos portar com muito decoro, né, diante de uma autoridade, sabendo que aquilo não é apenas uma refeição, tem uma intenção. Então, que nós não venhamos a ficar fofocando, né, falando dos nossos parceiros de trabalho, que a gente possa falar de ideias e não de pessoas, né, que possamos orar antes dessas reuniões. Se algum dia, né, uma autoridade te chamar, vamos tomar um café, vamos sentar para conversar. Seja astuto, vá orar, fale com o Senhor e vá preparado para esta reunião, de acordo com Provérbios, para se portar bem, comer direitinho e falar coisas saudáveis, né? Quem sabe qual vai ser o fruto desta reunião. Versículo 4 e 5, eu também quero conversar com vocês a respeito deles, porque fala de um assunto muito importante para mim, né? Que sempre gostei muito de trabalhar. Meu foco nem era ficar rico, mas como eu gosto de estar ocupado e realizar coisas. E esse versículo ele fala muito a respeito disso, né? Tomarmos cuidado para não investirmos o nosso tempo naquilo que não é o mais importante. Então, o verso 4 fala assim: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Olha, Deus não tem nenhum problema com pessoas que busquem ser bem-sucedidas, ter dinheiro, conquistar, tá tudo bem. O problema é nós não termos sensatez. O problema é nós não sermos equilibrados, né? O problema não é trabalharmos para ter dinheiro, mas deixarmos que ele ocupe o trono do nosso coração. E nesse sentido, a gente precisa pensar em algumas coisas e até perguntar para Deus: Senhor, será que eu sou uma pessoa que trabalho muito, vivo correndo atrás do dinheiro, ao invés de desfrutar daquilo que Deus me deu? Existem pessoas que não viajam, existem pessoas que não tiram boas férias, existem pessoas com condições financeiras que não investem um tempo em si e na sua família. A Bíblia fala: não corra atrás disso, né? Algumas pessoas trabalham o tempo todo, não tem tempo para os filhos, para a esposa, para o esposo. Eles não têm tempo nem para conversar. Comem correndo, comem com a mão no celular, respondendo e-mail. Passam todo o dia esgotando a sua vida nisso. E a Bíblia diz que para essas pessoas está faltando senso. Então, de repente, o Espírito Santo quer falar conosco para que nós busquemos o equilíbrio, né? Nem tanto, não vamos ser preguiçosos, lembremos do exemplo da formiga, mas também não sejamos pessoas que gastam a sua juventude, a sua saúde naquilo que
vai passar, né? As riquezas são passageiras, elas desaparecem muito rápido, né? E não viemos do ventre da nossa mãe e vamos voltar, né, para o Senhor, vamos voltar para a terra também sem nada, né? Esse período aqui que nós possamos separar um tempo, né, para descansar, né? O descanso é digno, você descansar é digno, né? O descanso, o lazer com a nossa família, fazer alguma coisa que nós gostemos, né? Há um tempo para tudo. De repente você está agora no momento da sua vida em que você trabalha em 3 empregos porque você precisa trabalhar em 3 empregos. Talvez você trabalhe em 2 empregos porque você precisa disso. Mas caso você já tenha uma condição de vida que te permite pagar as contas, que te permite gozar, né, dessa vida com a sua família de maneira financeiramente satisfatória, não põe o seu coração nas riquezas, né? Porque isso não vai acabar bem. E o verso 10, aliás, eu quero meditar com vocês no verso 12. Olha o que diz aqui. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Eu desenhei um coraçãozinho do lado desse versículo, né? Dedicar o nosso coração à disciplina significa colocar as nossas emoções, os nossos pensamentos numa condição de reflexão, numa condição de protagonismo, numa condição de intencionalidade. Se nós não pegarmos as nossas emoções, os nossos pensamentos e disciplinarmos eles, a gente não vai conquistar nada. A gente não vai se esforçar para fazer um curso, a gente não vai se esforçar para praticar uma atividade física, a gente não vai se esforçar para cuidar do nosso casamento, não vamos nos esforçar para sermos intencionais na educação dos nossos filhos, né? Lembrando do Provérbios capítulo 22 que a gente meditou ontem. Se a gente não puser disciplina, né, a gente não faz nada. E a outra parte do versículo fala para nós pegarmos as palavras que dão conhecimento e realmente colocarmos isso ouvido adentro, né? Que aquilo que a gente escute, aquilo que a gente ouça, realmente venha edificar, né? Que venhamos escolher os melhores louvores, que venhamos a ter conversas sãs, que realmente edificam, que a gente faça entrar pelos nossos ouvidos somente aquilo que realmente alimenta, fortalece e nos põe para frente, né? Aquilo que tende a nos atrasar o passo, que a gente tenha sabedoria para discernir e para se desvencilhar disso. E falando de educação de filhos, olha que tem esse assunto de novo. Falamos disso em Provérbios 22 e Provérbios 23 também menciona isso. O versículo 13 e o versículo 14 está falando objetivamente sobre disciplina, né? Nós falamos a respeito de ensinar, de instruir e também de correção, mas aqui o assunto é correção. E aqui está dizendo, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. E aqui a palavra sepultura, ela apresenta uma versão diferente, né? Na revista aí atualizada e na revista corrigida aparece a palavra inferno mesmo, né? Então, a disciplina, ela é um ato de amor, né? Se nós amamos os nossos filhos, nós precisamos discipliná-los com responsabilidade e com equilíbrio. No passado, muitos pais apelavam para a violência, né, durante os momentos de disciplina, seja a violência verbal, seja a violência física, ela era aplicada de maneira desregrada, desequilibrada e inconsequente. E isso gerou, talvez, aí no coração das pessoas aquela sensação de vamos para o extremo oposto, né? Jamais vou disciplinar meu filho com vara, jamais vou corrigir meu filho diante de um erro. E aí talvez estejamos errando nesse quesito, né? Ao tirarmos a vara da disciplina, estamos criando filhos que não aceitam ser frustrados, filhos que não aprendem a se arrepender dos seus erros, filhos que não aprender a confessar o seu pecado diante de Deus. Então, que Deus dê em nome de Jesus para você discernimento, para disciplinar você mesmo, seu filho. E eu aproveito para te dar uma dica, ok? Às vezes nós como pais nós estamos bem irritados quando os nossos filhos eles nos desobedecem um combinado da casa, desobedecem uma regra que já foi ensinada, né? Porque a disciplina ela é aplicada à criança quando está clara a regra. Você não pode punir a criança por uma regra que você muda toda hora. Os pais precisam ter acordo e também disciplina em relação a isso.
Então você está nervoso para disciplinar. Muitas vezes, meus queridos, é mais saudável você dizer para a criança: olha, isso que você fez desagradou a mamãe, desagradou o papai, era um combinado, você sabe que você não devia ter feito o que você fez, mas a mamãe agora está muito nervosa. Eu vou ali no escritório, eu vou orar e depois eu volto aqui. Porque se você for buscar a Deus antes de você disciplinar a criança, você com certeza vai fazer isso à moda de Deus. Se você disciplinar a criança com toda a raiva que você está no peito, você vai fazer isso com gritos, você vai fazer isso com soco nas costas e puxando o cabelo. E isso não tem nada a ver com Deus. A disciplina do Senhor produz vida. Você corrige com a vara para a vida, para mostrar à criança que os atos têm consequências, mas sempre é com a intenção de levar a criança para frente, ir mais longe, com esperança, saudavelmente. Nunca é com a intenção de ofender a criança, paralisá-la e fazê-la se sentir amada. E eu também vou te dar mais 5 centavos da minha opinião que você não pediu. Às vezes, um outro comportamento que os pais têm é: sobe para o seu quarto, não vamos falar sobre isso agora. E aí, a criança ela vai aprendendo um padrão. Quando ela peca, quando ela erra, sabe o que ela ganha? Rejeição, silêncio. Então, ela tem que ir para o quarto dela e as pessoas não conversam. Eu quero te dizer que a Bíblia ensina para nós que quando nós pecamos, quando nós, crianças de Deus, pecamos, o Senhor não nos manda ir para o nosso quarto. O Senhor não rejeita falar conosco. Se você nunca leu a Bíblia toda, ou se você nunca leu sobre Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Quando você erra, Jesus quer ouvir a tua voz. Jesus, ele quer falar com você. Jesus espera que você vá até ele e diga: Senhor, eu errei de novo. Senhor, eu já aprendi que eu não devia ter feito esse pecado, mas eu pequei. Senhor, eu me arrependo. Por favor, me perdoa. E você ali ora, derrama o seu coração diante de Jesus e recomeça. Então, a disciplina com as crianças, ela tem que ter essa linha bíblica. Assim como o pai é conosco e o pai não nos esmaga, né? O pai não pisa em nós. O pai ele não vira para nós: ih, pecou de novo isso daí? Ai, de novo. Não. O Senhor, ele é firme. O Senhor, ele nos corrige. Se você ler toda a Bíblia, você vê que Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de correção. Então, nós temos que corrigir os nossos filhos, mas a gente precisa buscar fazer isso à moda de Deus. Com conversa, com oração, com a vara da disciplina, elogiando, com abraço, valorizando e assim formando crianças que aprendem a lidar com a consequência dos seus atos, né? Não dá para nós tirarmos isso deles, porque isso significaria trazer desgraça para eles mesmos. Verso 17, verso 18 está falando sobre a inveja e eu quero falar com vocês sobre isso. Quem aqui nunca viu, né, uma pessoa que faz as coisas erradas e de repente ela é premiada, né? Pensa lá, uma pessoa que trabalha com você, ela é toda relapsa no trabalho, é uma pessoa que não leva as coisas direito, fala mal do chefe, fala mal dos outros e de repente ela recebe uma promoção. Aí você fica olhando para aquilo e pensa: como assim, né? Eu tô aqui tentando fazer o certo, temendo a Deus, semeando direito e aquele cara ali vai lá e ganha o prêmio, vamos falar dessa maneira. Olha aqui o que diz esse versículo, versículo 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Então, pessoal, o temor do Senhor é o que vai trazer para nós um bom futuro, tá? A nossa esperança não é em vão. Então, se algum dia você olhou para uma pessoa que faz tudo errado, viu ela se dar bem e no seu coração você falou: eita, tá errado essa conta. 1 mais 1 tá dando 5. Não tenha inveja no seu coração, né? De repente você tá passando por lutas lá no seu casamento e você tá tentando fazer o certo. Aí você tá sentado lá no momento de café com os amigos e o cara tá lá contando vantagem, né? Que além de ter a mulher, ele tem uma amante. E isso, e que a amante espera por ele. E você tá parado olhando e pensando: Deus, na minha casa eu só tenho minha esposa e a gente tá brigando pra caramba. Antes que passe pela sua cabeça: poxa, bem que podia ser eu no lugar dele. Que em nome de Jesus você tema o Senhor. Lembra desse Provérbios, né? Lembra desse versículo maravilhoso aqui, né? Se você temer o Senhor, você vai ter bom futuro, né? Pega a sua esposa, leva ela para jantar um dia sozinho, fala para ela que vocês precisam dar um up no casamento, procure um aconselhamento matrimonial, mas não vá pelo caminho dos ímpios. Parece que é doce, parece que é delícia, mas o fim são caminhos de morte. E por último,
É uma porção muito grande. A palavra de Deus aqui vai falar sobre bebida, ok? Verso 20 e 21. E depois a porção que vai do verso 29 até o 35 diz assim: Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. É muito interessante como a Bíblia condena extremos, né? A Bíblia vai te impedir de comer carne? Não. Mas aqui está falando aqueles que se empanturram de carne, aqueles que vivem nos extremos, né? Bebem, comem e parece que o único objetivo deles é esse, né? O seu próprio ventre é o seu ídolo. Eles só querem saber de comer, beber e festejar. E não há objetivo de vida para essas pessoas. O verso 20 começa dizendo: não ande com. Escolha pessoas que gostem de um bom churrasco, gostem de uma boa diversão, mas pessoas que também tenham um estilo de vida que tem objetivo, produtividade, né? Pessoas que vão levar você para coisas melhores do que as que você tem agora, para lugares melhores onde você está agora, né? Senão a nossa vida ela perde o brilho, né? Você vive numa mesmice, sempre vivendo o dia de hoje somente, sem semear para o futuro. E o verso 29, eu vou ler, gente, é uma porção grande, mas vamos juntos. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Como verso 30 agora. E aí vem a resposta. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? E esse trecho, meus queridos, está falando daquele domínio da bebida que nós já havíamos meditado em outro provérbio, né? Quantas desgraças a bebida traz, né? Quando você é atraído pelo cintilante da bebida, né? Quando você se deixa atrair pelo vermelho da bebida, quando você vê na bebida, quando você vê no vício a saída dos seus problemas, a resolução das situações, né? Não, problemas a gente resolve conversando, problemas a gente resolve orando, problemas a gente resolve sentando, orando e traçando estratégias, mudando atitudes, né? Saindo daquela rota que sempre leva a gente para frustração e para desgraça. Se nós queremos mudanças, a gente não deve se apoiar num vício para esquecer, porque senão corre o risco da gente ficar como está o versículo 35 aqui, né? Nem sentir nada. Me bateram, me roubaram, me trataram mal. Ah, nem vi. Que hora que eu vou poder beber de novo? E as pessoas vão, né? Algumas pessoas, infelizmente, né? Todo final de semana entregam as suas vidas ao vício, né? E por que isso é triste? Elas pensam que elas estão lá, deitou como se estivesse nas águas do mar, né? Verso 34. Dorme no meio do mar, como se deita no alto das cordas do mar. Tá lá, parece que está esquecendo, fugindo dos problemas. Só que problemas a gente não esquece, problemas a gente resolve, né? A gente enfrenta. Se a gente consegue sozinho, vá bene. Se a gente não consegue, a gente pede ajuda para uma pessoa, a gente pede oração, a gente procura alguém para trazer conselhos. A gente tem aprendido aqui em Provérbios que na multidão de conselheiros não vai faltar sabedoria. Então, a gente deixa o nosso orgulho, a gente deixa o nosso egoísmo e a gente busca por resoluções. Que em nome de Jesus, se você que está me ouvindo, né, está acostumado a depender da bebida, para ter um momento de paz, bebe para ter um momento de descanso mental, que Deus fale com você nesse momento. E que em nome de Jesus você busque ajuda, ok? Dependendo do estágio em que você está da dependência, você precisa de ajuda, ok? Deus abençoe muito você. Deus abençoe todos vocês. Tenham todos um bom dia.